Olá! Hoje a gente vai mergulhar num plano bem poderoso para destravar o potencial das pequenas empresas aqui no Brasil. Uma prosperidade que, segundo alguns, está aí, só que reprimida. E olha, é super importante dizer que toda essa nossa análise, cada detalhe, vem direto do texto Sugestões para o Incremento das Micro e Pequenas Empresas. Ele está no livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. A gente vai fundo nas ideias dele. Ok, vamos começar com a grande pergunta, né? Qual é o verdadeiro potencial das micro e pequenas empresas no nosso país? A proposta que vamos analisar aqui argumenta que esse potencial é, nossa, gigantesco. Mas ele está contido, sabe? Só esperando as condições certas para finalmente ser liberado. Para a gente entender bem essa proposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é essa tal de prosperidade reprimida. Depois a gente entra nos dois pilares da solução. O primeiro é unificar e simplificar, e o segundo, reformar e incentivar. E por fim, vamos ver por que o futuro do país pode estar em jogo nisso tudo. Começando então pela nossa primeira parte, a prosperidade reprimida. A ideia central aqui é que as micro e pequenas empresas não são só uma parte da economia. Elas são, na verdade, a grande força motriz para gerar emprego e distribuir renda pelo Brasil inteiro. E aqui está o pulo do gato. A proposta do autor é uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. Em vez de focar só em programas sociais que, claro, são importantes, mas podem criar dependência, a ideia é outra. É atacar os problemas sociais pela raiz, estimulando diretamente o emprego, a renda, a produção. É passar a enxergar o pequeno negócio não como um coitado, mas sim como a grande solução para o país. Agora sim, vamos para o primeiro pilar, unificar e simplificar. A lógica aqui é bem direta. Para uma pequena empresa crescer, o caminho tem que estar limpo. E isso quer dizer o quê? Menos burocracia e, claro, muito mais eficiência. Tá, mas como fazer isso na prática? O autor sugere umas ações bem concretas. Imagina só, concentrar todos aqueles órgãos de apoio, secretarias, bancos, tudo num lugar só. Outra coisa, criar um estatuto da micro e pequena empresa que seja o mesmo, igualzinho em todo o território nacional. Simplificar radicalmente a papelada e, um ponto fundamental, criar um jeito único de classificar as empresas e os trabalhadores, valendo do autônomo ao agricultor. O objetivo final é ter clareza e coesão. E olha, um dos pontos que poderia mudar o jogo de verdade é essa nova classificação de empresas. A ideia é simples. O que define o tamanho da empresa é só uma coisa, o faturamento dela. E por que isso é tão importante? Porque tira da jogada aquele limite de funcionários, que muitas vezes faz o empresário ter medo de contratar para não perder algum benefício. É um jeito de incentivar de cara a criação de mais empregos. Beleza, vamos em frente para o segundo pilar, que se conecta totalmente com o primeiro, reformar e incentivar. Porque depois de simplificar, não adianta só facilitar, é preciso criar um ambiente que ativamente impulsione o crescimento. Essa estratégia de crescimento se apoia em 3 passos bem claros. Primeiro, reconhecer que hoje não existe crédito de verdade para o pequeno negócio e criar algo específico para eles. Segundo passo, modernizar as leis trabalhistas, a CLT, pensando nesse universo. E terceiro, criar um caminho único, sem complicação, para essas empresas conseguirem vender seus produtos para o mundo todo. Essa proposta para a CLT é um exemplo perfeito dessa diferenciação. A ideia não é acabar com as regras, de jeito nenhum, mas sim adaptar. Para as grandes empresas, tudo continua como está, mas para as micro e pequenas, a proposta é que o acordo feito entre o patrão e o empregado tenha força de lei. O grande objetivo com isso, fazer com que a formalidade seja muito mais vantajosa que a informalidade, para os dois lados. E não para por aí, o plano é bem completo. Ele também propõe facilitar a criação de cooperativas para que os pequenos possam comprar e vender juntos, com mais força. Propõe garantir que uma fatia das compras do governo seja feita só com eles. E até mesmo criar uma espécie de shoppings do Brasil lá fora para facilitar a venda direta dos nossos produtos. E agora a gente chega na nossa última parte, um futuro em jogo. E aqui vem talvez o ponto mais interessante de todos. É que essas ideias, elas não são só teoria não, elas já foram colocadas em prática. Nas palavras do próprio autor, essas propostas foram testadas lá em Santa Catarina entre 1985 e 1986. E o resultado? Bom, o crescimento da arrecadação de impostos no estado foi muito, mas muito superior ao de todos os outros estados, e a informalidade caiu visivelmente. É a prova de que o modelo tem tudo para funcionar. E isso tudo nos leva à pergunta final.
Uma reflexão que o autor deixa no ar e que vale muito a pena a gente pensar. Se as soluções existem, se elas já foram testadas e aprovadas com resultados tão concretos, por que elas ainda não foram aplicadas para valer no Brasil inteiro? Fica aí a questão. Para continuar essa conversa, fica aqui o convite para explorar outros materiais e conhecer mais a fundo a história do movimento que deu origem à Empev, que hoje a gente conhece como Ampeb. Compartilhe essa análise com mais gente e não deixe de visitar o site empreendedorismoempauta.com.br para saber mais. Até a próxima!